Há um momento silencioso que quase ninguém percebe. Ele não faz barulho, não avisa, não pede permissão. É quando você se encontra sozinho consigo mesmo, não com quem você é hoje, mas com todas as versões que já foi. E nesse encontro, algo estranho acontece. Você sente o peso. Não é um peso físico. É mais sutil. É feito de decisões que gostaria de ter tomado diferente, palavras que não deveria ter dito, oportunidades que deixaram de existir porque você simplesmente não era quem precisava ser naquele momento. E então surge a pergunta que ecoa: e se eu tivesse feito diferente? Essa pergunta cria um universo paralelo dentro da sua mente. Um universo onde você acertou, onde você foi melhor, onde você não feriu ninguém, onde você não se sabotou. Mas existe um problema. Você começa a viver mais nesse universo do que no presente. E é aí que começa a prisão. Porque, sem perceber, você passa a se punir por algo que já não existe mais. Você olha para trás como se estivesse julgando um estranho. Mas esse estranho é você. Só que não é mais. O que quase ninguém te conta é que cada versão sua viveu com as ferramentas que tinha naquele momento. Aquela pessoa que você foi, não tinha consciência que você tem agora. Ela não sabia. Ela fez o melhor que podia dentro do nível de entendimento que possuía. Mas você insiste em julgá-la com a mente que você tem hoje. Isso não é justiça. Isso é crueldade. E então, em algum ponto dessa jornada interna, algo muda. Você percebe que está carregando fantasmas. Não de pessoas, mas de si mesmo. Versões antigas que continuam ocupando espaço dentro de você, como se ainda fossem reais. Só que elas não são. Elas já deixaram de existir. O que ainda existe é o apego. É o arrependimento que você se recusa a soltar. É a culpa que você decidiu manter viva. E nesse momento, surge um conceito poderoso: o perdão quântico. Não como algo místico, mas como uma escolha radical de entendimento. Perdoar, nesse nível, não é dizer que foi certo. Não é apagar o passado. Não é fingir que nada aconteceu. É reconhecer que aquela versão sua já não existe mais. E, se ela não existe mais, por que você ainda está punindo alguém que morreu no tempo? Existe uma liberdade absurda nisso. Porque quando você entende que não é mais aquela pessoa, você também entende que não precisa continuar carregando o peso das escolhas dela. Você pode aprender com elas. Você pode crescer a partir delas. Mas você não precisa ser prisioneiro delas. E então algo curioso acontece. Você começa a olhar para trás, não com vergonha, mas com compaixão. Você vê aquele você antigo como alguém que estava tentando sobreviver, tentando entender o mundo, tentando acertar, mesmo errando. E pela primeira vez, em vez de rejeitar essa versão, você acolhe. E esse acolhimento muda tudo. Porque quando você para de lutar contra quem você foi, você libera energia para se tornar quem você pode ser. A culpa paralisa. O perdão transforma. E esse perdão não depende de ninguém além de você. Não depende de alguém te absolver. Não depende do mundo reconhecer sua mudança. Depende apenas da sua decisão de parar de se punir por algo que já não pode ser alterado. Existe um tipo de força que nasce exatamente nesse ponto. Uma força silenciosa, mas extremamente poderosa. É quando você finalmente entende que o passado não é uma prisão, a menos que você insista em viver dentro dele. E aí você percebe algo ainda mais profundo. Cada versão sua foi necessária. Até mesmo aquela que você mais rejeita. Porque sem ela, você não teria chegado até aqui. Sem aqueles erros, você não teria essa consciência. Sem aquelas escolhas, você não teria aprendido o que sabe hoje. E isso muda completamente a forma como você enxerga sua própria história. Ela deixa de ser um acúmulo de falhas e passa a ser um processo de evolução. Nada foi em vão. Nada. Mas existe um último passo. O mais difícil de todos. Parar de revisitar o passado como se ainda houvesse algo a consertar. Porque não há. O passado não precisa ser corrigido. Ele precisa ser compreendido e liberado. E quando você faz isso de verdade, algo quase imperceptível acontece. Você se torna leve. Não porque sua história mudou, mas porque sua relação com ela mudou. E talvez, pela primeira vez, você esteja realmente presente. Sem a sombra constante do que poderia ter sido. Sem o peso de quem você já não é mais.
Apenas você, aqui, agora. E isso é liberdade. Até o próximo vídeo. Gratidão, luz e paz.